Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e hoje a gente tem bastante coisa para falar sobre classes gramaticais, conjunção, como a gente vai ver aí no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, a aula 49, objeto de conhecimento com morfossintaxe, com o detalhamento classes gramaticais invariáveis, conjunção. Então, a gente tem, como sempre, bastante conceito, bastante exemplo, tudo aquilo que a gente geralmente costuma trabalhar aqui na nossa aula. Então, vamos a ela. Se vamos falar sobre classe de palavras, falar sobre morfossintaxe, nada como a gente fazer essa introdução, vendo um pouquinho como funciona isso na prática, num texto, sempre com relação a algum tema pertinente para o nosso dia a dia. Então, dê uma olhadinha aí comigo no texto que vai aparecer. Ética digital, desafios e responsabilidades na era da tecnologia. Então, a gente tem aí um texto que vai falar sobre essa responsabilidade nessa era, que a gente vai chamar de era da tecnologia, falando um pouquinho sobre esse comportamento que deve ser feito quando a gente acessa, quando a gente utiliza esses meios que também servem para ajudar na nossa vida, tá bom? Então, a gente tem esse texto aí que aparece, leiam comigo. Na era digital, o avanço da tecnologia trouxe consigo uma série de questões éticas relacionadas aos direitos humanos e à cidadania. Então, o texto ele sempre vai nessa ideia de querer fazer uma introdução sobre aquela temática. A gente consegue perceber ela ali no nosso título, mas uma introdução serve para tentar encaminhar um pouquinho esse leitor de para onde eu estou querendo levar aquela ideia textual, tá bom? Bora continuar lendo o nosso texto. Embora a conectividade global possa parecer promissora, é crucial reconhecer os desafios que surgem quando se trata de garantir uma utilização ética da tecnologia. E vocês já podem checar que tem algumas palavrinhas marcadas aí em vermelho, que é justamente para a gente já conseguir identificar essas conjunções e ter uma ideia de como elas vão funcionar no ambiente textual. Então, por isso, é imperativo examinar de perto as questões de ética, direitos humanos e cidadania no contexto digital. Afinal de contas, quando a gente está falando sobre tecnologia, a gente sabe que a tecnologia pode ser usada o tempo todo para o bem, mas existem também exemplos múltiplos de como essa tecnologia pode ser usada de uma forma questionável, e aí para isso que a cidadania, os direitos humanos, eles entram para que a gente possa compreender um pouco de como essas questões podem ser trabalhadas para que sejam o menos nocivos possível esses danos que podem ser causados pelo uso inadequado da tecnologia e dos recursos digitais. Bora continuar vendo o nosso texto. Embora muitos vejam a tecnologia como uma ferramenta para promover os direitos humanos, também enfrentamos desafios significativos. Então ele está falando aí sobre justamente essa ideia de que a ferramenta pode ser utilizada para promover esses direitos humanos, ela também tem esses desafios. Por exemplo, a disseminação de informações falsas pode minar a confiança na sociedade e comprometer a liberdade de expressão, e isso é um problema bastante recente, já que as redes sociais elas não possuem, na maioria das vezes, mecanismos que possam coibir a disseminação de notícias falsas. Então, o tempo todo você se depara com coisas que não são bem verdade. Fazer esse filtro é muito difícil e faz parte justamente desse exercício que essas agências, muitas vezes agências de checagem, fazem para que não se espalhe desinformação e não se torne algo cada vez mais nocivo na nossa sociedade. Bora continuar o nosso texto. Se não abordarmos esse problema de forma eficaz, corremos o risco de prejudicar os valores democráticos que sustentam nossa sociedade. E aqui já começa a falar sobre um assunto específico que é prejudicar os valores democráticos. Você sabe que pelo mundo todo, vários países às vezes sofrem golpes, minam a democracia, minam a participação popular e utilizam essas ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Além disso, a privacidade online é uma preocupação cada vez mais premente. Mesmo que muitas empresas coletem dados sob o pretexto de melhorar a experiência do usuário, é essencial garantir que essas práticas respeitem os direitos individuais à privacidade. Por que falando disso aqui? Já foi inclusive tema de
redação do Enem, falando justamente sobre essa ideia de que as empresas têm acesso a muitos dados seus. E isso pode ser usado para manipular um pouco o poder da sua escolha, principalmente quando se trata ali de vender para empresas que querem te fazer comprar alguns itens e te bombardeiam com aquelas informações, com aqueles itens o tempo todo. Portanto, é essencial que os usuários, empresas de tecnologia e governos trabalhem juntos para desenvolver políticas e práticas que promovam uma cultura digital ética e respeitosa. Então, é o trabalho ali da empresa e do governo que devem estar juntos tentando minar isso aí, com políticas públicas, com serviços digitais que ofereçam essa proteção de dados, essa proteção de informações, que muitas vezes acabam atrapalhando a vida do ser humano. Continuando no nosso texto, com isso, a ética digital é uma questão complexa que exige uma reflexão cuidadosa e ação coletiva. Não é só dever, obviamente, por isso essa ação coletiva, de uma parte ou de duas partes, não. É governo, são empresas, são pessoas, tudo isso serve para trabalhar em equipe. Ainda que a tecnologia ofereça inúmeras possibilidades de avanço social e progresso, também apresenta desafios éticos significativos que precisam ser abordados. É claro que o texto ele é um tanto genérico, ele apresenta essas informações de uma forma muito geral. O que é que se espera, no geral, quando você escreve um texto voltado para esse tipo de temática? Que você apresente a problemática, que você apresente dados e que apresente também soluções. O que pode ser feito para que você consiga coibir esses tipos de práticas, para que sejam cada vez menos nocivas no nosso dia a dia? Afinal de contas, a tecnologia já é uma realidade, o mundo virtual é uma realidade, porque o tempo todo nós estamos interagindo e participando desses ambientes, perfeito? Por isso, continuando o texto, é responsabilidade de todos nós, como cidadãos digitais, defender os direitos humanos, promover a cidadania e garantir que a tecnologia seja utilizada de forma ética e responsável para o benefício de todos. Então, nosso texto conclui trazendo mais uma vez essa ideia de que a responsabilidade acaba sendo de vários grupos e não só de um, o tempo todo marcando essa ideia de que a tecnologia pode ser nociva se não tiver alguma espécie de avanço no que deve ser feito para que os ambientes mais nocivos sejam coibidos, para que a disseminação de notícias falsas não seja mais um problema, além de outros efeitos, roubo de dados e tudo mais. Tudo isso aí com a participação popular. Vocês viram que o nosso texto aí está funcionando, todo estruturado, tem início, meio, fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês viram lá em vermelho marcados algumas das nossas conjunções, palavras que ajudam com que esse texto tenha uma sequência lógica e também ligando ali elementos distintos, orações distintas para que ele fique todo conectado. E assim funcionam as nossas conjunções. Bora dar uma olhadinha aí na nossa definição de conjunções. A conjunções são palavras ou grupos de palavras, interessante, usadas para conectar duas orações ou partes de uma frase. E eu que pensei em oração, eu pensei em verbo, eu pensei em ação. Se eu tenho lá o meu verbo, pode ser um verbo de ação, de ligação, se eu tenho o verbo, eu tenho oração. Cada verbo representa uma oração. Então, se eu tenho um período composto, em que eu tenho mais de uma oração, essas orações podem ser conectadas por esse elemento que eu vou chamar de conjunção. Elas desempenham um papel importante na organização e coesão do texto, ajudando a estabelecer relações lógicas entre as ideias expressas. Existem dois tipos principais de conjunções, que são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. E como é que vai funcionar essa ideia de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas? Eu disse ali que as conjunções são utilizadas para ligar orações. Então, se ela está sendo usada para ligar essas orações, então eu tenho que entender que num período eu posso ter uma oração principal e uma oração subordinada, no caso de uma
de uma oração subordinada, no período que tenha oração subordinativa. A ideia é que a conjunção apareça dependendo dos tipos de oração que eu tenho num período. E a gente vai ter que ver justamente quais são essas orações subordinadas, essas orações coordenadas, que são ligadas por essas conjunções, que são subordinadas, se no caso eu tenho orações que são dependentes uma da outra, ou se eu tenho orações coordenadas, que são independentes. Mas agora a gente tem que entender quais são as conjunções coordenativas e subordinativas para que eu possa identificar esse tipo de orações. Bora dar uma olhadinha aí. As conjunções coordenativas. Essas conjunções são utilizadas para conectar duas orações independentes. Falei aí para vocês, então, sobre oração. Encontrei os verbos, encontrei as orações. Tenho duas orações. E aí eu tenho que perceber se essas orações elas são independentes, se elas funcionam sozinhas uma da outra, ou se elas são dependentes. Se elas são independentes, se eu consigo ler uma e a outra e elas têm sentidos que não dependem, então eu tenho aí orações coordenativas, orações coordenadas. E eu uso conjunções coordenativas para juntá-las. Elas podem indicar adição, oposição, alternativa, causa, consequência ou conclusão. Exemplos comuns incluem e, mas, ou, porque e, portanto. Então, olha só. As minhas conjunções são utilizadas para ligar orações. Se eu estou utilizando ela para ligar orações, elas também podem indicar algum sentido. E dependendo desse sentido, eu vou ter tipos de conjunções, diversos. Então, aqui nas coordenativas, por exemplo, ligam termos sintaticamente independentes, então são orações que estão ali sem ter dependência uma da outra, e podem introduzir orações coordenadas sindéticas. Os meus tipos de conjunções coordenativas. Eu tenho as aditivas e eu tenho todas essas aqui como representantes. E, nem, também, que, não só, mas também, não só, como, tanto, como, assim, e por aí vai. A ideia é que essa minha conjunção vai indicar o tipo dela, que no caso dessas aqui são aditivas, dão a ideia de adição. A gente ainda vai ver o exemplo para ver como é que funciona isso na prática. Não só as aditivas, mas também tem as adversativas, que podem ser mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se não, obstante. Alternativas, ou, já, seja, quer, ora, agora. Não se preocupe que a gente vai ver como funciona na prática. A ideia é só vocês terem uma ideia de como essas conjunções, quais são os que representam essas conjunções. Conclusivas, portanto, logo, por conseguinte, assim, pois, então, por isso, por fim, enfim. A gente tem as explicativas, porque, pois que, já que, uma vez que, visto que, sendo que, dado que, como. Todas elas representam as minhas conjunções coordenativas, tá? Ou seja, que estão juntando orações que são independentes. Bora ver como isso funciona na prática. Então, eu tenho a primeira aqui, que são as conjunções coordenativas aditivas, que indicam adição ou soma de informação. Então, eu vou agregar uma informação à outra. E a gente vai ver que as informações são independentes. Eu tenho a primeira oração. Ele gosta de jogar futebol. Como eu sei que isso aqui é uma oração, olha aqui meu verbo, gosta. Ele gosta de jogar futebol. É uma informação. Essa informação é completa. Essa informação ela é independente. Eu tenho a minha conjunção e, que representa adição. Não esqueçam disso. Essa aqui é uma aditiva. Então, o meu e é uma conjunção aditiva. Então, quer dizer que a minha próxima oração vai ser independente, porque ela é coordenada e ela é aditiva. Ele gosta de jogar futebol e, olha só, eu adicionando uma informação, gosta de jogar basquete. Quando eu digo gosta de jogar basquete, eu tenho a minha segunda informação, a minha segunda oração, que eu sei que é oração por conta do meu verbo. Ele gosta de jogar futebol, é uma informação. Ele gosta de jogar basquete, é uma outra informação. Elas não dependem uma da outra e estão ligadas por uma conjunção coordenativa aditiva. A informação está lá, ela não
fica sem fazer sentido, a minha conjunção ela está agregando as duas, e é assim que eu vou identificar. No exemplo 2, não foi ontem. Verbo foi. Nem foi hoje. Foi hoje. Estou agregando uma informação à outra por meio da minha conjunção. Que no caso é a adição, porque ela está servindo para eu acrescentar uma informação. No caso das coordenativas aditivas, mais uma conjunção. Indicam oposição. Se lá eu adicionava, aqui eu vou indicar uma oposição ou um contraste entre as ideias. No exemplo 1, ele queria ir ao parque. Queria ir, locução, primeira informação. Ele queria ir. Estava chovendo. Segunda informação. E elas estão ligadas pela minha conjunção. Ele queria ir, mas estava chovendo. Então, essa conjunção está servindo para juntar elas, essas duas informações, e ao mesmo tempo contrariar o que estava sendo dito na primeira, por meio da conjunção. No exemplo 2, ela é inteligente, primeira informação, porém não estuda o suficiente. Duas informações independentes. Primeira, ela é inteligente. Segunda, ela não estuda o suficiente, sendo ligadas pela minha conjunção, que está usando para contrariar o sentido. E é assim que eu vou identificar qual é o meu tipo de conjunção. O tipo de conjunção está ligado também ao meu tipo de oração. Então, a gente já viu aqui dois tipos de conjunção. Bora fazer uma recapitulação de como é que nós temos que lidar com essas informações. Eu tenho uma conjunção. Essa conjunção pode ser coordenativa ou subordinativa. Isso depende do meu tipo de oração. Uma conjunção coordenada geralmente está juntando ali orações coordenadas. E o que isso quer dizer? São orações que não dependem umas das outras. Então, elas estão se ligando ali, mas tendo um sentido independente. A gente vai ver daqui a pouco as conjunções subordinadas que juntam essas orações subordinadas. Tentem sempre ficar atentos para quais são as conjunções que representam cada um desses tipos. Vai ajudar bastante. Bora continuar com os nossos exemplos. Agora falando sobre as conjunções coordenativas alternativas. E aqui elas indicam uma escolha ou uma alternativa entre duas opções. Como é que isso funciona na prática? Você quer ir ao cinema, oração independente. Ou você quer ir ao shopping, ou. Só que esse outro ou, ele está implícito. Você quer ir ao cinema ou ao shopping. Então, eu estou dando aqui, por meio da minha conjunção, uma opção. Essa alternativa, essa escolha é uma característica das conjunções coordenativas alternativas. Ora, viajamos de carro, olha aqui a primeira informação, viajamos de carro, viajamos de trem, e estão sendo ligadas pelas conjunções. Ora, ora. Ora, viajamos de carro, ora, viajamos de trem, dando essa ideia de alternativa ou escolha. As conclusivas, que vão indicar uma conclusão baseada nas informações anteriores. Ele estudou muito, primeira informação, portanto, passou no exame duas informações independentes ligadas pela minha conjunção. Exemplo 2, ela não chegou a tempo, primeira informação, logo perdeu o início da apresentação ligados pela conjunção, essas aqui conclusivas, em que essa segunda oração tem relação com a primeira, dando uma conclusão àquela informação. As conjunções coordenativas explicativas introduzem uma explicação ou esclarecimento para a ideia anterior. Ele não saiu. Estava doente. Ele não saiu, pois estava doente. Olha a minha conjunção aqui, dando uma ideia de explicação. No exemplo 2, ela não comeu a sobremesa, visto que, ou porque, pois, estava de dieta. As minhas informações ligadas aí pela minha conjunção, passando uma ideia de explicação. Então, nós vimos aí as coordenativas e as subordinativas. São várias, inclusive divididas em dois tipos com subdivisões. A gente vai ver como isso funciona. Se lá nas conjunções coordenativas nós tínhamos as orações independentes, aqui é o oposto. Conjunções subordinativas são palavras ou expressões que estabelecem uma relação de subordinação entre duas orações.
Então, uma delas vai ser a principal e a outra a subordinada. Uma é independente, mas a outra depende da primeira. Isso significa que a oração subordinada não tem autonomia sintática, ela depende da outra. E semântica completa, sendo incapaz de formar uma frase por si só. Essas conjunções introduzem a ideia de oração subordinada e a conectam à ideia principal, estabelecendo relações de tempo, olha só, causa, condição, concessão, tudo isso é marcado também. Temos aqui uma tabela, conjunções subordinativas. Temos as integrantes, que nós não veremos hoje, e as adverbiais, que vai ser o nosso foco e se divide em todas essas aqui. São muitos tipos e esses tipos dependem do sentido que eu quero passar. Conjunções subordinativas adverbiais, elas funcionam aí como um advérbio, podem indicar causa, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. As adverbiais introduzem orações subordinadas que funcionam como advérbios. Vão modificar o sentido da oração principal e vai expressar a circunstância. Todas essas aqui que nós veremos uma por uma, tempo, causa, finalidade, condição, concessão. Exemplo, quando indica tempo. Olha lá, ele saiu. Informação independente. Quando eu digo quando o sol se pôs, essa oração depende da primeira. Ela não faz sentido quando eu digo quando o sol se pôs. Se eu não disse nada antes, não faz sentido. Por isso ela é subordinada, por isso ela depende. E olha lá a nossa tabela sobre essas conjunções, quais são as adverbiais, podem ser causal, porque, que, por quanto, já que. Condicional, se, desde que, porque indica a condição. Concessiva, embora, com quanto, ainda que, mesmo que. Temporal, quando, enquanto, logo que, assim. Consecutiva, que, tanto que, de forma que. Final, a fim de que, para que. Comparativa, como, mais do que, assim como. Proporcional, à medida que, ao passo que. Conformativa, conforme, consoante, segundo. Então, a gente tem aí vários exemplos de cada uma dessas adverbiais. Conjunções subordinativas adverbiais temporais, vamos falar da primeira, lembrando que essas ligam termos que um depende do outro. Na temporal, introduz uma circunstância de tempo, bem facinho, indicando quando uma ação ocorre. Olha lá. Ele voltará para casa quando terminar o trabalho. Tempo. Identifiquei, tenho aqui a minha conjunção, que vai ser temporal, subordinativa adverbial temporal, porque indica tempo. Enquanto. Ele cantava enquanto lavava a louça. Olha aqui o meu enquanto, marcando a ideia de tempo. Novamente, oração principal, ele cantava. Informação independente, não preciso da outra, mas essa aqui, enquanto lavava a louça, essa aqui ela já depende da outra, por isso ela é subordinada. As causais indicam a causa ou o motivo pelo qual a ação da oração principal ocorre. Temos aí o exemplo do porquê. Ela chegou atrasada porque perdeu o ônibus. Está explicando a minha primeira oração. Como ele não estudou, como estava muito cansado. Explicando, por isso a causa. Eu estou dando a causa de por que aquilo aconteceu. Concessiva expressa uma ideia contrária ou concessão, de conceder em relação à ação principal. O embora, ela foi aprovada, embora não tenha estudado muito. Eu estou dando uma concessão aqui a essa primeira. Apesar de, ele continuou sorrindo, apesar de estar triste. Ligando essas duas orações, a primeira principal e a segunda é a minha subordinada. As conjunções adverbiais conformativas indicam uma circunstância que está de acordo com a ação principal. Então, olha lá. Ele agiu conforme as instruções que recebeu. Oração principal, ele agiu conforme as instruções que recebeu. Ela não faz sentido sozinha, ela está ligada à principal por meio da minha conjunção. Segundo, também faz parte aí das nossas orações, as nossas conjunções. Ele se comportou segundo o que foi solicitado, conforme, porque ela é conformativa, né? Conforme foi solicitado. Eu tenho aqui a conjunção, oração principal,
oração subordinada, ligando as duas, com a ideia que passou, com a conformativa. Conjunções subordinadas adverbiais consecutivas indicam uma consequência da ação principal, tanto que ele falou, tanto que, conjunção subordinativa, ele falou, tanto que todos ficaram calados. Tanto que todos ficaram calados, a minha subordinada e aqui a minha principal. De modo que ele estudou muito, de modo que passou no exame. Mais uma vez, a gente tem aqui a ideia de consecutiva, é uma consequência do que acontece na primeira oração. Ele estudou muito, estudou tanto, né, que passou no exame. De modo que passou no exame. Muita atenção aí para a nossa conjunção e o efeito que ela vai produzir. Também temos as adverbiais finais, introduzem uma circunstância que expressa a finalidade da ação. Para que eu vou fazer aquilo? Por isso, o para quê, o para quê, né? Ele representa bastante esse tipo de conjunção. Ele estudou para que é a finalidade, pudesse ingressar na universidade. Ele estudou para que pudesse ingressar na universidade, passando justamente essa ideia de finalidade entre a primeira e a segunda oração. Vou até marcar aqui. Oração 1, oração 2, principal e independente. Oração 2, a oração subordinada, que depende da primeira. Estão ligados pelo quê? Pela conjunção. No exemplo 2, a fim de que? Ela economizou dinheiro a fim de que? Já identifiquei a minha conjunção. Ela está juntando aí a primeira, a segunda. A primeira principal, a segunda subordinada. Então, a minha conjunção subordinativa com a ideia de finalidade. Proporcionais indicam uma relação proporcional, de proporção entre as duas orações. Ele ficava mais ansioso à medida que a hora de apresentação se aproximava, que é a proporção que vai tomando. Quando ele corria, quanto mais o tempo passava. Então, esse quanto mais aqui também vai indicar uma conjunção subordinativa proporcional. Comparativas estabelecem uma comparação entre as ações expressas nas duas orações. Ele trabalha duro, primeira oração, assim como seu pai. Assim como fazendo uma comparação entre a primeira e a segunda, ligadas aqui pela minha conjunção. É assim que a gente vai sempre fazer essa análise de cada uma dessas orações. Tal qual ela cantava, tal qual um pássaro. Ela cantava, oração principal, faz sentido sozinho. Tal qual um pássaro, subordinada. Por quê? Tal qual um pássaro não faz sentido sozinho. Conjunção. A conjunção está ligando as duas. Ligando as duas e passando justamente essa ideia que nós vimos aqui anteriormente de comparativo. Comparando essas duas orações. Perfeito? Então, muito atento aí para isso. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais, elas vão indicar condição. Introduzem orações subordinadas que expressam uma condição para que a ação dessa oração principal ocorra. Então, vou indicar uma condição por meio da minha conjunção. Exemplo 1, se vamos ao parque, se, olha aqui a condição, se o tempo estiver bom. Oração principal, oração subordinada. Identifiquei a principal e a subordinada, identifiquei a conjunção, vi qual é o sentido que ela passa, que no caso já é condição. No exemplo 2, caso você receberá um bônus, caso atinja as suas metas de venda. Juntando aqui as duas, e ao juntar as duas, passando uma ideia de condição. Perfeito? Essas são as nossas conjunções, que podem ser, como nós vimos, coordenativas e subordinativas.
E aí vai depender, como dissemos, de se as orações elas independem entre si, as orações que a conjunção está juntando, ou se elas dependem. No caso de quando elas não dependem, temos as conjunções coordenativas, de quando elas dependem, as subordinativas, por esses vários tipos, dependendo do sentido que elas passam. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Desejo a vocês excelentes estudos, que fiquem bem e até a próxima.